Bom, vamos começar com geografia. A gente parou com a leitura, né, em geografia, lá na página 209, com os problemas urbanos. A gente resolveu essas atividades, que era na 208 e na 209, né, a gente já corrigiu. Espero que quem não tenha visto a correção tenha acompanhado no YouTube. E bora lá, vamos começar, né? Ah, sim, antes de mais nada, tem a frequência, né? A página, quem perguntou, né? É a página 210, tá bom? Ah, foi a raiz. Página 210, tá certo? A gente estava falando dos efeitos da poluição. A gente até falou daquele efeito da convecção térmica. Lembra que eu expliquei o porquê de o ar-condicionado ficar na parte de cima do ambiente e do cômodo, né? Aliás, e o porquê de aquele ar da geladeira descer, o ar frio, vocês lembram, né? Pronto, porque o ar frio é mais pesado que o ar quente. Então vamos lá. Sétimo ano A. Alan, Ana Cidelli. Ana Cidelli não. Ana Gabriele. Gabriele, ok. Antônio Wesley. Ariellen. Wigner. Gabriel Ribeiro. Gabriel Ribeiro não. Giovana. Isabela Evelyn. Ok. João Mariano. Mariano ainda não chegou. Deixa eu ver aqui. Ainda não. Rogério Filho. Rogério Filho, ok. Júlia Nobre. Lara Isabelle. Não. Larissa de Souza. Larissa também não. Maria Barreto. Está presente. Maria Gabriele. Maria Gabriele não. Maria Isabel Castelo Branco. Está presente. Ianara. Ianara não chegou. E o Riquelme também não chegou ainda, né? Coloquei sua presença agora, viu, Mariana? No B, Adriele. Adriele não. Ana Beatriz de Oliveira. Maria Clara do Ar. Ah, realmente esqueci de chamar, né? Beatriz, ok. Ana Beatriz Rodrigues. Ana Cecília. Ana Geislânia. Ok. Ana Patrícia. Bernadette.
Igor não, Laís Maria, Pablo, Raikkonen, Raíssa, Walter e o Paulo Vitor. Paulo Vitor, tá aqui? Coloquei a presença da Laís até o Walter. Eu sei que está todo mundo aqui. Bom, então, vamos lá, né? Quem for chegando, vai colocando a presença. A gente parou na página 210, né? Vamos retomar aqui sobre a poluição urbana. As grandes cidades brasileiras, em virtude da concentração industrial de veículos, além da transformação do espaço natural em artificial, apresentam uma série de transtornos ambientais, né? De tudo aqui está muito bem explicado, exceto essa parte de mudança do espaço natural em espaço artificial, né? E, basicamente, a gente já vai subentendendo que o espaço natural é um espaço que foi construído pela própria natureza, né? Teve uma modificação do homem, já é um espaço artificial, né? Nem que seja a construção de um parque ecológico, não é natural, né? Ah, professor, mas como assim? Um parque ecológico não é considerado espaço natural? Não. Por mais que o objetivo seja preservação ambiental ou coisa do gênero, ele ainda é considerado espaço artificial, tá? Tem a mão do homem ali. Poluição sonora por rejeitos industriais que, por não terem tratamento específico, terminam contaminando a água dos rios e lagos por dejetos químicos que pela infiltração do solo contaminam os rios, mananciais e lençóis subterrâneos, envenenando e matando a vida. Contudo, a forma de poluição urbana que mais tem causado danos à sociedade, às cidades, aliás, é a atmosférica, provocada pela contínua emissão de gases oriundos da humanização do espaço. Suas principais consequências são a inversão térmica, que foi o que a gente viu, né, e onde a gente parou, que a inversão térmica é onde a camada de ar frio acumula os gases e solta, né, na camada respirável, porque eu tenho uma camada fria, que ela é pesada e joga os gases para baixo, fazendo com que o ar fique irrespirável, né? Deixa eu colocar a presença aqui do Paulo Vitor. Pronto. Depois temos as ilhas de calor, que é fenômeno presente nas grandes metrópoles brasileiras, onde o solo é impermeabilizado pelo asfaltamento, gerando uma elevação da taxa de absorção de calor. A retirada da cobertura verde e as construções de grandes edifícios impedem a circulação de ventos. Por outro lado, veículos e fábricas geram uma taxa de calor anormal pela queima de combustíveis fósseis, bem como uma redoma de poluição que impede a dissipação do calor. Atualmente, quase todas as metrópoles brasileiras são ilhas de calor ou apresentam um fenômeno em algumas partes do seu território. Como resultado de tal processo, temos a elevação da temperatura média em áreas próximas aos centros dos grandes núcleos urbanos, diminuindo quando nos deslocamos para as áreas suburbanas, onde existem mais áreas verdes, menos asfalto e prédios. Vamos lá, professor. O que seria poluição sonora? Por exemplo, é isso aqui, ó, o rapaz aqui construindo uma casa e os equipamentos são muito barulhentos, né? É uma poluição sonora. Ou então, por exemplo, na verdade, o resumo de poluição sonora é toda aquela exposição acima de 85 decibéis, né? Deixa eu explicar o que é decibéis, né? Vamos lá.
Quilômetro. Quilômetro é uma unidade de medida de distância, né? Unidade de medida de distância. Metro também, né? Eu tenho aqui 2 metros, daqui para ali, 2 metros. Essa é a distância. Então, metro é uma unidade de medida de distância, né? Assim como quilômetro também, né? Outra unidade aqui, litro. Litro é uma unidade de medida de volume, né? O volume que cabe naquela garrafa são 2 litros, certo? Decibéis é a unidade de medida de potência das ondas sonoras, né? Por exemplo, o mais saudável para os seus ouvidos é uma exposição até 80 decibéis, né? Esse é o limite. Passou de 80 decibéis, aliás, desculpa, 85. Passou de 85, a coisa já começa a causar danos na sua audição, né? Professor, fiquei curioso, fiquei curiosa. Meu fone de ouvido chega a mais ou menos quantos decibéis no máximo? Olha, se você quer saber, seu fone de ouvido, no máximo, ele vai chegar a mais ou menos 120 decibéis. Espera aí, professor, quer dizer que o limite são 85 e o meu fone de ouvido chega a 120? Sim, chega a 120. Pelo amor de Deus, isso equivale a quanto? É como se você estivesse dentro da turbina de um avião. O recomendado é você ouvir suas músicas, né? Quando você estiver usando seu fone de ouvido, ouvindo a música, da metade para trás, tá? Por quê? Porque se 100% do volume equivale a 120 decibéis, se você ouvir na metade, você está ouvindo metade de 120, que é 60. Ah, faz tudo assim, da metade para trás. Eu nunca coloco muito alto, não, até porque eu gosto de ouvir todos os instrumentos, e quando está muito alto, meio que fica, perde a qualidade, um som vai abafando o outro, né? Acho que você deve saber disso, né, Raíssa? Seu pai é maestro. Ele gosta de uma qualidade sonora também. Então, fone muito alto não cola, não, sabe? Tanto pela qualidade do som, quanto pelo prejuízo na audição. Então, poluição sonora basicamente é isso, tá, minha querida? Os shows, né? Carnaval, esses shows que a gente encontra por aí, do Safadão, sei lá de quem, show de rock, mais ou menos a exposição sonora é essa também. 120 decibéis por aí, que é o som de uma turbina de avião, né? Claro que estamos falando do prejuízo. Principalmente esses aqui, né, que são intra-auriculares, aqueles fones que vão lá dentro do ouvido, né, isolam mesmo. Porque tem aquele supra-auricular, que é aquele que fica do lado de fora, aqueles JBL, né? Chega você sempre um supapo. Basicamente é isso. Bom, entendeu, né? Poluição sonora é qualquer exposição acima de 85 decibéis. Ah, sim, estávamos falando das ilhas de calor, né? Então, poluição sonora, causando. E detalhe, né? Esses danos são irreversíveis, tá bom? Perdeu aquela porcentagem de audição, ela não volta nunca mais. Então, a gente tem que preservar, que é para quando estivermos mais velhinhos, né? 120, mais ou menos, viu, Paulo? Quando a gente tiver mais velhinho, também depende do avião, né? Por exemplo, se for um Hércules do Exército Brasileiro, como é mais do que 120, né? Porque aquele avião é fora de série, é anormal. Se for um B-52, que soltou as bombas lá em Hiroshima e Nagasaki, pronto. Ali tem uma turbina que é uma casa dessa aqui, se duvidar. Maior. Anormal mesmo. Já, por exemplo, um B-17 ou um B-2, que são aviões de pequeno porte, né? O B-2 não é nem captado por radares. Então, ó, a turbina dele é mais suave, né? Mais leve. Depende também, né? Bom, estávamos falando das ilhas de calor das cidades, né? Informação aqui, tá? As áreas verdes são mais frias.
as áreas urbanas são mais quentes. É, professor, eu sempre ouvi falar isso, mas você sabe explicar por quê que as áreas verdes são mais frias e as urbanas são mais quentes? Ah, professor, é por quê? Quero ver aqui a resposta aqui de vocês. Por que as áreas verdes são mais frias e as áreas urbanas são mais quentes? Bom, vamos lá. Para não perder tempo, nem colocar pressão, né? Eu estou perguntando por que as áreas. Isso, Maria. As áreas verdes, o ar é mais filtrado. Essa filtração ocorre principalmente por conta da respiração. Eu perguntei, Paulo, por que, que as áreas verdes, né? Falando de paisagem, né? Por que, que as áreas verdes são mais frias e as áreas urbanas, né? A paisagem urbana é mais quente? Por conta da respiração das árvores, quase não sai. Elas liberam mais oxigênio, né? Elas tornam aquele ar, além de mais respirável, mais frio também, né? Você encontra uma diferença entre 2,5 até 5 graus de diferença. Uma só árvore já tem uma representatividade na baixa da temperatura, certo? É por isso que é crime ambiental você cortar uma árvore, né? Não é à toa. Se você cortar uma árvore, basicamente a temperatura vai subir. Você nota isso quando, por exemplo, caso você faça uma caminhada, né? E da área urbana, você vá mais para a área rural. Quando você chega na área rural, o ar fica mais respirável, fica mais suave, ele entra com mais facilidade, porque não tem aquele peso da poluição das cidades, né? E ainda tem a benesse de ter mais oxigênio disperso no ar, né? Por conta das árvores. Agora a gente também tem o seguinte, né? Isso é um fator positivo para as áreas verdes. Agora, as áreas urbanas, a gente tem que considerar também o seguinte: sabe assim, quando o sol já se pôs e a calçada continua quente, né? Que a mãe da gente, também está ouvindo aqui, que a mãe da gente dizia: menino, não senta nessa calçada não que tá quente. Mas já são 7 horas da noite, mãe. Não tá quente não. E você coloca o pé lá e realmente está quente, né? Está quente, é verdade, está quente. Isso acontece por conta do calor específico dos materiais, né? Eu tenho aqui um estacionamento de carros enorme, né? Deixa eu ver, uns 50 carros, tudo no sol. O calor que está incidindo sobre aquele material vai continuar ali, mesmo que o sol se ponha. Isso vai causando, né, que aquela região vai virar uma bolha de calor. E o sol na parede dos prédios vai aquecer aquele material e vai deixá-lo quente por bastante tempo. Mesmo que o sol se ponha, aquele material continua quente. Isso, né, é um ponto extremamente negativo, que faz com que as cidades virem isso aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Na verdade, eu vou desenhar, né? Sei que vocês gostam dos desenhos do Carlos. Olha lá. Seguinte. Vou deixar de laranja, né? Eu tenho uns prédios aqui, né? Um prédio aqui, prédio A, prédio B, prédio C, mais um prédio aqui e um aglomerado de carros aqui, né? O calor que incide sobre essa região aqui vai fazer com que ela seja uma redoma, né? Uma ilha de calor. Porque mesmo que o sol se ponha, aqui vai continuar quente, certo? É por isso que tem noites, pessoal, que está insuportável, ninguém aguenta, porque está muito quente por conta desse fenômeno, né? Já nas áreas verdes,
você não vai ter esse fenômeno, porque a árvore, ela já atua nesse processo de diminuição da temperatura. São as árvores que fazem isso. Olha que bonitinho. Entenderam, pessoal? O conceito de ilha de calor? Vamos passar. Chuvas ácidas agora. Muito comum em áreas industriais. Em áreas industriais, a chuva... Só isso aqui, ó, prestem atenção. Prestem atenção. Chuva ácida. Vocês sabem como acontece o fenômeno das chuvas, né? A água está ali, né? Ela evapora, ou seja, ela está na forma líquida. E com o calor, ela sobe na forma gasosa, ela se acumula nas nuvens e com a precipitação, né, com a água aqui na parte baixa das nuvens, ela acaba caindo, né? Mas aí, se naquela água que vai subir para as nuvens tiver material químico, tiver material corrosivo, que vai subir junto com a água e vai se tornar chuva. Aí a gente tem o fenômeno da chuva ácida. Pronto, o conceito basicamente é esse. É bem simplesinho. Vamos lá. Mas vamos ler, né? A chuva pode apresentar alto teor corrosivo. É provocada pela emissão de gases da indústria, como metalúrgicas e siderúrgicas, que contêm óxidos de enxofre e nitrogênio. Essas substâncias, ao reagirem com a luz solar e a umidade presentes na atmosfera, transformam-se em soluções compostas de ácido nítrico e ácido sulfúrico. Esses compostos podem provocar a contaminação de lagos, rios, oceanos ou acidificá-los, prejudicando a reprodução animal ou o desenvolvimento dos vegetais. Algumas áreas brasileiras, como Cubatão, São Paulo, Duque de Caxias, Rio de Janeiro e o quadrilátero ferrífero, Minas Gerais, já apresentaram a ocorrência desses fenômenos, né? Aqui a gente está vendo o efeito corrosivo da chuva ácida, né? Aqui nessa figura aqui, na parte baixa da página 211. Isso aqui foi o efeito da chuva ácida, essa corrosão aqui. Chuva, com certeza, causa danos em pedra. Se você notar aqui, essa construção aqui, olha, ficou parecendo um queijo, né? Um queijo suíço. Tipo, foi caindo lá e... Professor, o senhor pode colocar o nome da frequência quando eu cheguei depois da chamada. Quem é mesmo, hein? Adevaldo Freitas Lara Isabelle, né? Lara Isabelle. Coloquei sim. Claro, quem tinha perguntado mesmo foi a Raíssa. Pronto. Depende, né? Depende do material que está sendo... que está caindo, né? Depende do nível de acidez da chuva que está caindo. Por exemplo, você encontra na história, por exemplo, ocorrências de chuva ácida que danificaram até mesmo estátuas de metal. Ave Maria. Pois é, estátuas de metal. Larissa de Souza. Coloquei sua presença também. Então, causa sim danos à pele, né? Vamos lá. O problema do lixo nas cidades. Lixo é denominado qualquer resíduo sólido, aparentemente sem valor, resultante das atividades humanas e que é descartado por pessoas, instituições públicas, indústrias, comércio ou prestadores de serviço. Como é? Você morre se você cheirar ácido sulfúrico. Olha, Raikkonen, boa pergunta. Agora mesmo eu não vou saber lhe dizer isso não, mas eu acho que provavelmente sim, né? Quais são os níveis da chuva ácida? Olha, é o seguinte. Como é que eu posso explicar isso aqui? Porque isso aqui eu já estou entrando em
Diz uma coisa, o Tomé dá aula para vocês? Não? Ah, vocês não tem química não, né? Aula de química? Ah, explicar isso aqui vai ser um pouquinho complicado. A gente tem, basicamente, a escala que a gente chama de pH, tá certo? A gente tem uma escala que a gente chama de pH. Essa escala varia de 0 a 14, tá certo? 0 até 14. O número 7, né, que representa o meio, é o pH neutro. pH neutro, tá? Ele nem é base e nem é ácido, tá? Os valores que são abaixo de 7 são do meio ácido, tá certo? Quanto menor o pH, mais ácido é o material. pH 6 tem um nível de acidez baixa, né? pH 3 tem um nível de acidez elevadíssimo, tá certo? E, do contrário, né, os valores que são maiores do que 7 são os meios de base. A gente chama de base ou meios básicos, tá certo? Quanto maior é o valor, mais básico é o meio, né? Por exemplo. Então, seguinte. Pois é o seguinte, Raíssa. Depende da indústria, depende do material que está caindo, né? A chuva ácida, para ser chuva ácida, né, para começar, ela tem que ter um pH inferior a 5,6. Tá? Tem que ter um pH inferior a 5,6. O que faz a chuva atingir essa concentração, como a gente viu, aliás, o que faz a chuva atingir esse nível, né, de pH baixo, é a concentração do enxofre, né, do óxido de enxofre e do nitrogênio, juntamente com óxido de carbono, certo? Agora, assim, sobre a incidência das chuvas, realmente, até onde ela vai, eu acredito que um pH de 3 é extremamente destrutivo. Eu acredito que a gente não vai encontrar uma chuva dessa, não. Se tem, pelo amor de Deus. É muita coisa, viu? Por exemplo, o ácido sulfúrico possui um pH em torno de 1. Mais ou menos 1. É o nível de pH do ácido sulfúrico, né? Se você tomar uma gota, fica complicada a sua situação. Chuva ácida pode ser encontrada em qualquer área industrial, meu querido. Ah, professor, quer dizer que naquela fábrica de sapatos que tem bem ali, pode ter uma chuva ácida? Não necessariamente, né? De um aglomerado, né? De um parque industrial, aí sim, talvez a gente já possa dizer que sim, tá bom? Essas questões, pessoal, isso causa espanto, né? Mas é para a gente se espantar mesmo, né? Porque a temperatura está subindo demais. Todos os anos as temperaturas estão aumentando, né? O clima muda, as geleiras estão derretendo, o nível do mar está subindo. A gente está acabando com esse planeta, né? Pode falar, Isabela. Estava falando aqui do lixo. Atualmente, cada cidade do Professor, planeta... Oi. tipo, pode acontecer de aqui no Brasil, será? Chegar uma chuva ácida? Ou não, nunca aconteceu, ou vai acontecer. Se teve churrasco no Brasil, deixa eu me lembrar aqui. Eu tenho certeza que sim. E que é mais comum. Eu não lembro em outros locais, não, mas eu tenho certeza que Rio de Janeiro e São Paulo a gente já teve chuva ácida, tá bem? Mas nada de muito destrutivo, tá?
Você também encontra mais a incidência de chuva ácida, por exemplo, onde temos, tá certo, Diego, vou colocar aqui, tá? Onde nós temos uma usina termonuclear, onde você tem uma queima absurda de materiais nucleares, né? Pelo amor de Deus. Mas pode acontecer chuva ácida aqui no Brasil hoje em dia? Com certeza. Pode, mas ela não vai contemplar todo o território brasileiro, né? Ela se concentra em uma região. Mas isso aí, pessoal, chuva ácida não necessariamente preocupa a humanidade, não é um problema diário, né? Como se fosse um raio. Um raio pode cair a qualquer momento na gente, mas ninguém se preocupa necessariamente com isso, né? A gente sabe que pode acontecer, mas está tudo bem. Assim, as piores consequências são as ambientais, né? Onde quer que aconteça, em qualquer região do mundo. Hum? Vixe Maria, falta. Professor, é verdade que vai ter um tornado de fogo nos Estados Unidos? Misericórdia, eu não sabia dessa não, ó. Mas pode ter também, já teve desses fenômenos aí. Onde o planeta Terra é extremamente violento. A força da natureza é absurda. Sim, só para lembrar, São Paulo, Rio de Janeiro, acho que Minas Gerais também, tá bom? As consequências maiores foram São Paulo e Rio de Janeiro, né? A gente imagina que as consequências foram na Mata Atlântica. Não, os Estados Unidos que eu vou passar são os estados brasileiros, que são todos unidos também. Então, vamos continuar, pessoal, a gente só tem 6 minutos. Atualmente, cada cidadão do planeta produz 1,2 kg de lixo por dia, resultando em 1,4 bilhão de toneladas anuais. E, como as cidades concentram em torno de 55% da população mundial, esse lixo está sendo produzido, em sua maioria, em ambiente urbano. Em 2015, o Brasil produziu 218 mil toneladas de lixo por dia. E nossa taxa de urbanização está próxima de 85%, aliás, por dia. E como nossa taxa de urbanização está próxima de 85%, as cidades brasileiras foram as produtoras de quase 68 milhões de toneladas de lixo naquele ano. Só que a gente tem que lembrar aqui o seguinte, tá? Prestem atenção, prestem muita atenção. 218 mil toneladas de lixo por dia que o Brasil produziu. Tá, mas espera aí, o que é que eles fazem, né? Eles pegam todo o lixo que é produzido no país e dividem pelo número de habitantes, né? Só que, espera aí, aquela indústria é a que produz mais lixo do que eu por ano. Mas ele pega o quantitativo de todo o lixo que é produzido no país e divide para todo mundo, né? Então essa divisão é meio injusta, né? Porque eu tenho certeza que eu não produzo 1 quilo de lixo por dia. Deixa eu ver o que é que tem na minha lixeira. Tem só 2 sacolas. Continuando. O grande problema é que estamos entre os 10 maiores produtores mundiais de lixo, junto com países ricos como Estados Unidos e França. Mas descartamos o lixo da mesma maneira que fazem os países pobres. Para termos uma ideia, em 2015, 41,3% do lixo foi parar em lixões a céu aberto. Isso representou em torno de 33 milhões de toneladas de lixo sem nenhum tratamento. O lixo sem tratamento gera chorume. Chorume, para quem não sabe, é aquele líquido que é produzido pelo lixo, né? Tipo quando você vai botar o lixo para fora e às vezes pinga um negócio assim, que é nojento.
Pronto, é aquele que é o chorume, tá? Chorume e gases tóxicos, que são altamente danosos ao meio ambiente e à população em geral. O chorume é um líquido escuro e viscoso, resultante da decomposição do lixo orgânico, misturado com elementos químicos e metais pesados nos produtos industrializados, que sofrem degradação em contato direto com o solo, contaminando o lençol de água subterrâneo e os rios. Com os gases como o metano e dióxido de carbono, resultantes do lixo e da ação das bactérias anaeróbias, são gases estufa com potencial de contribuírem para o aquecimento global. O lixo é um dos mais graves problemas urbanos, pois é responsável pela contaminação do solo, do lençol freático e das águas dos rios. Muitas pessoas descartam seu lixo de modo impróprio e assim auxiliam para que ocorra o entupimento das galerias de escoamento das águas pluviais, causando enchentes nas cidades e prejuízos ambientais. Foi instaurada em 2010 a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, que obriga todos os municípios brasileiros a descartar o seu lixo em aterros sanitários até agosto de 2014. No entanto, em 2016, ainda eram 3,5 mil lixões a céu aberto, com 60% dos municípios em desacordo com a política de resíduos sólidos. No aterro sanitário, o lixo é acondicionado para se decompor de maneira segura, impedindo a contaminação do ambiente. A reciclagem é apontada como solução para o lixo, pois pode gerar renda para milhões de pessoas e matéria-prima para a indústria, reduzindo custos e evitando a exploração de matéria-prima virgem da natureza. A compostagem é o reaproveitamento de resíduos orgânicos, como alimentos e outros resíduos de origem vegetal, por meio da sua decomposição por bactérias num processo controlado por técnicos. A gente vai parar na página 212, porque já é 1h40 e eu tenho que ir. Bom, pessoal, a gente se vê na última aula, tá? Com a disciplina de História, tá bom? Tchau, meus queridos.